Polícia Federal afastou preventivamente Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão que ele ocupa na corporação até a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar as faltas dele ao trabalho. Gabriela Tunes chega para nos explicar esse assunto. Oi, Gabi, bem-vinda. Oi, Raquel. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Esse ato foi publicado hoje no Diário Oficial da União, falando sobre esse afastamento de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da Polícia Federal, posto o qual ele deveria estar atuando na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Bom, isso tudo vai ser até o processo administrativo instaurado para apurar as faltas dele no trabalho ser concluído. Então, enquanto esse processo não é concluído, ele está afastado do cargo. Esse processo foi aberto no fim de janeiro para investigar essa ausência de Eduardo no posto da delegacia de Angra dos Reis e desde então estava tramitando no Rio de Janeiro. Ele apura esse processo se houve faltas injustificáveis que possam caracterizar, inclusive, o abandono do cargo. E nesse ato de hoje, ele determina a entrega da carteira funcional e também a entrega da arma de fogo em 5 dias úteis. Para a gente lembrar um pouquinho, no mês passado, a Corregedoria da Polícia Federal começou a investigar essas ausências de Eduardo Bolsonaro. Isso porque ele foi convocado a voltar ao cargo dele de escrivão após perder o mandato de deputado federal no mês de dezembro. A corporação já havia determinado em janeiro esse retorno imediato. E essa ausência injustificada pode, inclusive, resultar em adoções de medidas administrativas, como, por exemplo, a abertura do PAD e agora esse afastamento dele, já que ele não retornou e não justificou também essa ausência. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde janeiro de 2025, ele alega perseguição política aqui no Brasil. Em janeiro, ele mesmo disse que não iria voltar ao Brasil e agora esse processo, caso continue, pode sim resultar em uma demissão da Polícia Federal, caso seja comprovada uma infração administrativa. E dentro do PL, se a gente for analisar por apurações de dentro do partido, essa saída já era tratada como esperada. Isso porque a avaliação interna é que ele não voltaria ao Brasil apenas para justificar essas faltas na PF, já que deixou o cargo máximo de deputado federal, que era tão relevante aqui para ele, né? E os dirigentes do partido, internamente, eles dizem que esse retorno dele ao país realmente só pode vir caso haja uma eleição de Flávio Bolsonaro indo para a presidência. Há sim essa possibilidade de Eduardo voltar, como já era esperado também por dentro do partido. Inclusive, Jair Bolsonaro, presidente de honra do próprio PL, ele chegou a defender esse cargo para Eduardo Bolsonaro, para ele então tentar assumir esse cargo, para não ficar sem uma remuneração, mas havia uma dúvida dentro do próprio partido quanto à justificativa para a Justiça Eleitoral para essa remuneração dele, já que ele está morando nos Estados Unidos. E então esse caso foi abafado dentro do próprio PL. E essa remuneração, para a gente ter uma ideia, em tese é a mesma de deputado federal, pode passar dos R$30 mil por mês, já que é o teto do partido, é o cargo mais alto que recebe, um dos cargos mais altos que pode receber esse salário dentro do partido. Então, um pouquinho aí da situação que aconteceu de hoje, com essa publicação no Diário Oficial do afastamento dele e também a apuração de dentro do PL sobre essa situação, como está sendo vista dentro do partido. Gabi, volto com você, Raquel. Gabi, só para eu entender melhor, no momento em que ele tem o mandato de deputado cassado, ele voltou a receber salário como escrivão da Polícia Federal e agora, se ele realmente for exonerado da Polícia Federal, aí ele vai ficar sem receber nenhum tipo de renda, é isso? Ele perdeu o cargo dele de escrivão, ele continua com o cargo dele da Polícia Federal, mas com o cargo esse de escrivão ele perdeu e ele pode ser demitido, ou seja, perder de vez essa questão da função dele dentro da Polícia Federal.
Mas caso esse processo administrativo ele continue acontecendo e seja comprovado realmente que houve essa infração administrativa dentro da Polícia Federal por conta dessa ausência de faltas, né? Por conta, desculpa, dessas faltas, dessa ausência de presença dele. Então agora ele perde o cargo e pode vir a ter uma demissão se for comprovado pelo PAD interno dentro da Polícia Federal. Muito obrigada pelas informações, querida. Obrigada, Gabriela Tunes. Natália Fruê, vem para cá para a gente conversar um pouco. Nath, assim, o Eduardo Bolsonaro ele já deixou muito claro, em entrevista para nós e também publicações nas redes sociais, fala para outros veículos, que ele só volta para o Brasil em 2027, quando, se o senador Flávio Bolsonaro foi eleito presidente da República. Ele diz que tem uma perseguição política no país. Mas a gente prestar atenção, o fato dele ser exonerado da Polícia Federal traz uma questão financeira, né? Era isso que eu estava tentando entender com a nossa repórter, porque quando ele perde o cargo de deputado federal, ele perde o salário de deputado federal e todas as verbas relacionadas que estavam ali. Aí ele retorna para o cargo de escrivão da Polícia Federal, um cargo que ele tinha deixado para ocupar o mandato de deputado, mas um concurso que ele tinha passado, e retoma também essa remuneração. Ele ser exonerado, ele vai ficar sem nenhum tipo de renda. E é uma questão importante, né? Ele está lá nos Estados Unidos, enfim, tem uma série de despesas. Politicamente, eu acho que a coisa deve estar muito clara na cabeça dele, mas financeiramente deve complicar. Exato, Raquel. Primeiro que vale ressaltar também o seguinte, ele como escrivão da Polícia Federal e político que muitas vezes foi para a tribuna da Câmara dos Deputados cobrando aí coerência e o bom uso do dinheiro público, se ele não pode atuar na Polícia Federal porque está nos Estados Unidos, um primeiro passo poderia, inclusive, ele abrir mão da função, mas isso não aconteceu. É uma função que, só para a gente ter uma ideia, um escrivão da Polícia Federal ganha hoje, no topo da carreira, R$21 mil. E quem está entrando agora ganha R$15 mil. E sim, ele pode ficar, né, sem esse dinheiro também. E aí, a apuração que a gente tem, Raquel, que pipocou nesses últimos dias, nesses encontros do Partido Liberal, e que Valdemar Costa Neto, sim, foi levada uma demanda para ele, para que Eduardo Bolsonaro comece a receber algum tipo de salário por parte do Partido Liberal, que ele tivesse algum cargo que pudesse justificar para ele não ficar sem renda nos Estados Unidos, diante do que ele disse ser uma perseguição, quer dizer, ele não volta para o Brasil porque se diz perseguido, então que ele pudesse continuar tendo algum tipo de renda, e aí essa renda paga pelo PL, se for paga pelo PL, por todos nós, porque o partido recebe fundo partidário e fundo eleitoral, né, Raquel? Exatamente, é dinheiro público aí, é dinheiro do fundão eleitoral.